Olá, queridos, boa noite. Que bom que estamos aqui mais uma vez, em mais uma quinta-feira, para junto aprendermos mais um pouquinho, estudarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor. E eu quero orar com você neste momento, te convidar a colocar sua vida, suas necessidades, suas lutas e desafios diante do Senhor. Pedir que o Senhor fale ao seu coração, traga a mensagem dele, ao seu entendimento. Vamos clamar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te render graça, te adorar, te exaltar, ó Deus, pela tua grandeza e pela tua santidade. Rogamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade para ministrar aos nossos corações mais uma vez nesta noite. Senhor, o Senhor conhece as necessidades de cada um, as lutas de cada um, e colocamos nossas vidas, Pai, no teu altar, sabedores que o Senhor fará o que for melhor por cada um de nós, Deus. Pai, obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, pelo teu cuidado com a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos e vizinhos, e pedimos que o Senhor continue a nos direcionar, Pai, que nós possamos sempre buscar no Senhor direcionamento e entendimento. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu quero convidar você a ler nesta noite o Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. Lucas 8, nós iremos ler alguns versículos, nós iremos ler do 40 ao 42 e depois pularemos para o 49. É um texto que fala sobre duas histórias, duas curas, a cura da filha de Jairo, é o que nós vamos focar hoje, e também, mas também fala da cura de uma mulher que estava enferma. E eu quero pensar nesta noite com você, nesta oportunidade de estudarmos junto a palavra do Senhor sobre como ter fé ou ter esperança na desesperança, no momento de desespero, no momento de dor, de não saber mais o que fazer. É o que nós vamos ver no texto desta noite. O Senhor Jesus dizendo para Jairo, para aquele pai que estava desesperado, para ter fé, crer somente. Então esta é a palavra para nós, crer. Somente, tão somente crer que o Senhor fará o que estiver segundo a vontade dele. Amados, nós vivemos tempos difíceis, ainda vivemos, desde o ano passado, com essa questão da pandemia, medos, incertezas, desesperanças. Muitas pessoas perderam a esperança de tantas coisas. E o texto vai nos desafiar a ter esperança, e a nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança vem e somente do Senhor e está somente no Senhor. O Senhor é a nossa única esperança. Esse é até o tema da nossa campanha de missões. Jesus Cristo, a única esperança. E Ele continua sendo, foi aqui para Jairo e continua sendo para os nossos dias atuais. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40, diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, pedindo-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Então, dando uma pausa aqui, o texto diz que Jairo, um dos chefes da sinagoga, alguém de poder, alguém de autoridade nas sinagogas, não era comum que uma dessas pessoas fosse até Jesus, porque essas pessoas, num geral, não todos, vemos aqui, mas num geral eram pessoas que eram contrários à vida, aos ensinamentos do Senhor Jesus. E o texto diz que Jairo
talvez já desesperançoso, né, com a situação da sua filha. Era uma filha única, de aproximadamente 12 anos de idade, que estava à morte, ou seja, já estava, como nós falaríamos hoje, desenganada pelos médicos. E aí o texto diz que Jairo vá até Jesus, implorando, né, pedindo, se humilhando, né, se colocando aos pés de Jesus, para que Jesus fosse até a casa dele para curar a filha dele. Então a primeira questão aqui, que Jairo já tinha ouvido falar de Jesus, Jairo já conhecia, né, sabia quem era esse Jesus, e que a esperança de Jairo agora estava única e exclusivamente em Jesus. Não havia mais esperança em outras coisas. Talvez Jairo já tinha gastado, né, toda a sua esperança em tantas outras coisas, em medicamentos, em tentativas, mas a esperança se foi. E aí o texto diz que Jairo chega até Jesus, se coloca diante de Jesus, implorando, pedindo para que ele vá até a casa dele. E aí o versículo 12 diz que a filha dele estava prestes a morrer, ou estava à morte. E aí diz que Jesus então estava a caminho e uma multidão o cercava. A multidão onde Jesus estava tinha uma multidão. Primeiro, amados, uma multidão sempre esteve ao redor de Jesus. Mas nem todos da multidão receberam bênção, foram abençoados ou reconheceram que Jesus era Senhor e Salvador. Então, primeira questão para nós, não seja apenas mais um em meio à multidão. Seja alguém igual a Jairo, que tenha fé, que busca Jesus como única solução. E aí o texto vai caminhar, se a gente fosse ler do versículo 43 ao 48, né, vai entrar uma mulher aqui, né, que estava também enferma. Outro dia nós podemos, quem sabe na próxima semana, se o Senhor permitir nos direcionar, a gente pode também falar sobre esse texto, né, mas entra essa mulher em meio ao caminho. E aí o texto diz que Jesus então vai parar para atender essa mulher. Amados, entendam o desespero de Jairo. Jairo vai até Jesus na esperança que Jesus pudesse socorrê-lo, que Jesus pudesse fazer algo por ele. E o texto vai dizer que uma multidão cercava Jesus e estava ali uma mulher que havia 12 anos também sofrendo com hemorragia. E essa mulher vai chegar e aí Jesus vai parar para atender essa mulher. E aí o versículo 49, né, pulando do 43 para o 49, diz o seguinte, voltando à história de Jairo: quando Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Olha que Jairo, quando chega até Jesus, a filha dele ainda estava com vida. Quando Jairo sai de casa para ir até Jesus, a sua filha ainda estava com vida. E o texto diz agora que quando Jesus ainda estava falando, né, com aquela mulher, quando Jesus ainda estava a caminho, né, alguém chega, um dos empregados, né, alguém lá da casa de Jairo chega e diz: não incomoda mais o mestre, não precisa incomodar, não precisa levar ele mais à sua casa, porque a sua filha morreu. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Amados, então aqui está outra questão. No lugar de Jairo, qual seria a sua atitude? No lugar de Jairo, qual seria a minha atitude? Imaginemos a situação: você chega até os pés do Senhor Jesus, chega até Ele na esperança de que Ele era a única solução, ou a solução que restava na mente, segundo a mente de Jairo, para que a sua filha fosse curada. A última esperança,
a última possibilidade da filha de Jairo ser curada. E aí, quando Jesus ainda leva um tempo, eu fico imaginando talvez a agonia de Jairo, né, se fosse ansioso igual a mim, né, no desespero ali, e Jesus fala com a mulher, quem me tocou, o que aconteceu, e Jairo ali aguardando, naquela aflição, amados, naquela agonia de sua filha doente, nas últimas, à beira da morte. E aí o texto diz que agora chega alguém de Jairo, acabou a esperança. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Então, quando Jairo vai até Jesus, né, lógico que Jairo não conhecia esse ditado, mas quando Jairo vai até Jesus, Jairo ainda tinha uma esperança. A última esperança era Jesus. Mas agora chega alguém de Jairo, a esperança acabou, a sua filha morreu. Queridos, o que fazer? Qual atitude, qual ação tomar agora? Talvez agradecer a Jesus, ó Senhor, não precisa mais, ou talvez ficar, apavorado, brigar com Jesus, ó Senhor, o Senhor poderia ter ido quando eu chamei, talvez se o Senhor tivesse adiantado, nós não sabemos aqui a distância que estava da casa de Jairo, qual o percurso que havia a percorrer, mas se o Senhor tivesse ido, a minha filha talvez não teria morrido, mas o Senhor foi atender outra pessoa anônima, uma mulher que nem diz o nome dela. O Senhor parou para dar atenção a alguém, enquanto eu aqui, um pai desesperado, o Senhor não deu atenção. Talvez Jairo poderia pensar assim, talvez poderia ter passado isso na mente ou no coração de Jairo. Talvez passaria isso na minha mente, na sua mente. Deixa para lá, agora não adianta mais nada. E aí, amados, como se fosse pouco, o versículo 50 diz que Jesus, o Senhor Jesus, ouvindo aquela palavra, ele disse a Jairo, não tenha medo, creia somente, e a sua filha será curada. Mas como curado se ela já morreu? Como crer se a esperança acabou? Jesus diz, creia somente. Queridos, aqui está o nosso maior desafio, o desafio de crer somente no Senhor Jesus e de crer que Ele pode, que nele está todo o poder e autoridade, que Ele é a única solução, que Ele é a única esperança para nossas vidas, para a nossa nação, para aqueles que estão sofrendo. E aí o versículo 51 diz que quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, seus 3 discípulos que o acompanharam, e quando, e também o pai e a mãe da criança, e eu fico imaginando agora a cena, abrindo-se a porta do quarto e Jesus entrando junto com seus 3 discípulos e junto com os pais, e Jairo. Que situação! Nós não encontramos antes registro de Jairo, se ele cria em Jesus. Possivelmente era um homem religioso, até por ser da sinagoga, então era alguém religioso, mas ser religioso não significa ter fé em Jesus. Ser religioso não simplesmente significa que ele confiaria que Jesus poderia fazer algo após a filha dele ter morrido. Até porque ele já tinha, vamos dizer, entre aspas, tinha tido uma decepção. Porque a esperança dele tinha ido quando a filha morreu. Então, como eu disse no início, então como ter esperança na desesperança? E aí o texto diz que eles entram no quarto e todo o povo estava se lamentando, chorando do lado de fora, se planteando. E aí, não chore, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Parece que Jesus estava até zombando aqui, do povo. Eu imagino que o povo que não tinha fé o suficiente e não conhecia o suficiente quem era Jesus, que sobre ele, nele, ele é todo poder e autoridade,
começaram a rir, a zombar, né, porque sabiam que aquela menina estava morta. Não estava apenas dormindo, não estava apenas, né, em coma, mas estava morta, literalmente. Mas, versículo 54, ele a tomou pela mão e disse: menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Queridos, entenda o que aconteceu aqui. Nós começamos a ler um texto que diz que um pai em desespero vai até Jesus buscar por socorro, em busca por ajuda. A última esperança que ele tinha era Jesus. Talvez Jairo já tinha batido em tudo quanto é porta, mas não tinha resolvido a sua situação. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você tenha perambulado daqui para ali, pulado de um lugar para o outro, buscado esperança onde não há esperança, buscado solução onde não há solução. E eu quero te dizer, mediante a palavra de Deus, que Jesus é a única esperança, que Jesus é a única solução, que Jesus é a única esperança para a nossa nação, para a sua situação, para aquilo que você está enfrentando, para a dificuldade que você está enfrentando. O texto começa a dizer que Jairo chega até Jesus em busca de socorro, de ajuda. Depois o texto vai dizer que Jesus, ao parar pelo meio do caminho para atender aquela mulher, tudo tinha um propósito aqui, sabemos disso, mas Jairo não sabia disso. E Jairo recebe a notícia que ele mais temia, que era a notícia da morte da filha. Amados, como deve ser doloroso, quem já passou por isso deve saber como é. Graças ao Senhor nós não sabemos o que é. Como deve ser doloroso receber a notícia que a sua filha, única filha de 12 anos, iniciando a vida, tinha morrido. E aí Jesus diz para Jairo: tenha fé somente. Não se desespere, não se preocupe, apenas tenha fé. A pergunta é: como ter fé num momento desse? E aí o texto diz que o Senhor Jesus vai até a casa de Jairo e chega lá, faz um grande milagre. Aquela menina volta a viver. Agora então nós podemos pensar na alegria dos pais, na admiração dos pais com aquele milagre. Depois nós não vamos ver mais relatos sobre o que aconteceu. Mas eu fico imaginando então que a fé que Jairo demonstra aqui no início, no versículo 40, quando ele vai até Jesus, essa fé agora foi fortalecida. Essa fé agora foi multiplicada, porque se antes ele tinha fé que talvez Jesus pudesse curá-la, que talvez Jesus pudesse fazer algo, agora a fé dele é na convicção de que somente Jesus pode fazer milagres, somente Jesus pode ressuscitar, somente Jesus pode restaurar a vida de quem está caído. Amados, essa é a palavra que eu queria deixar para nós, uma palavra de encorajamento, mas uma palavra também de desafio, o desafio de crer em Jesus como Senhor, de crer em Jesus como o único que pode fazer um milagre na sua vida, de crer que Jesus é a única esperança para uma nação sofrida, de crer que Jesus é a única esperança para uma nação que tem padecido por causa da pandemia, por uma nação que tem padecido por causa dos seus próprios pecados, por causa das suas escolhas, dos erros, por uma nação que tem padecido por causa dos nossos governantes e autoridades, muitos deles que têm, feito coisas que não são agradáveis ao Senhor, tem governado de uma forma que não abençoa a nação, a população. Mas também precisamos de lembrar que esses governantes, que essas autoridades estão lá por escolhas nossas,
fomos nós que colocamos eles no poder. Mas a palavra aqui, amados, não está para nos governantes, nas autoridades, mas o foco precisa de estar no Senhor Jesus. Que assim como Ele restaurou a vida da filha de Jairo, Ele pode restaurar a sua vida. Assim como Ele fez um milagre na vida da filha de Jairo, Ele pode fazer um milagre na sua vida, na vida de alguém que você ama, na vida da nossa nação. E só Ele pode fazer. Não há religião que pode dar um jeito na nossa nação. Não há religião, não há placas de igreja que pode fazer milagre por você. Porque só Jesus pode. Queridos, quem morreu e ressuscitou ao terceiro dia foi o Senhor Jesus. Não foi a nossa religiosidade. Não foi a sua religiosidade. Jairo era um homem religioso. Um dos chefes da sinagoga. Alguém que cresceu em meio à religiosidade. Mas agora ele vê que a esperança dele não está mais na religiosidade, não está mais no conhecimento que ele tinha, nem nas condições financeiras. Com certeza Jairo era um homem de situação financeira boa. Mas, queridos, chega um certo momento da vida, chega certa circunstância, situação, que a sua religiosidade não vai resolver. A sua influência política não vai resolver. Os seus recursos, seus bens não vão resolver. Sabe por quê? Porque milagres só o Senhor Jesus pode fazer. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual o milagre que você está buscando, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus pode fazer um milagre na sua vida. O Senhor Jesus pode restaurar a sua saúde física, material, emocional, mas em especial a sua saúde espiritual. Amados, às vezes nós andamos preocupados com tantas coisas e esquecemos da nossa vida espiritual. Esquecemos que nós precisamos de ter uma vida de comunhão com Deus, de ter uma vida de relacionamento com Deus. E aí talvez você vai dizer: mas eu vou na igreja, eu cumpro com meus deveres religiosos, eu até leio a Bíblia, oro ou rezo, falo com o Senhor. Jairo também cumpria com seus deveres religiosos, mas nada disso resolveu a situação para Jairo, porque só Jesus pode restaurar. Só Jesus pode restaurar o seu relacionamento no casamento, restaurar o seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais, restaurar a nossa nação. Queridos, só Jesus pode curar, só Jesus pode libertar, só Jesus pode salvar. Talvez você ainda não reconhece Jesus como o único que pode. Jairo vai até Jesus na esperança de que se esse Jesus pudesse fazer algo por ele. E de início, aparentemente, ele tem uma grande decepção. Porque enquanto caminhava, Jesus para atender uma mulher, para falar com um, falar com o outro. E o texto diz que aí alguém chega e diz: Jairo, não incomoda mais ele, não precisa mais de levá-lo, porque ele não pode mais fazer nada. A sua filha morreu. E aí Jesus diz que, o versículo 50 diz que Jesus, ouvindo, disse: Jairo, não tema, não se preocupe, Jairo, creia somente. Esse é o desafio para mim e para você. Crer somente que o Senhor vai restaurar a nossa nação. Crer somente que o Senhor vai dar um jeito nesta pandemia. Crer somente que o Senhor vai dar um jeito naquela situação que para você não tem mais jeito. Amados, o Senhor age quando você não consegue mais agir.
Porque enquanto nós temos força, enquanto nós podemos caminhar, nós achamos que podemos resolver com as nossas mãos, com o nosso conhecimento. Possivelmente Jairo fez isso. Não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que isso é muito pouco. Em muitos casos você até vai conseguir resolver as situações, resolver algumas questões. Mas a maior doença, a maior enfermidade, só o Senhor Jesus pode curar, que é o pecado, que é a cura da alma, que é a cura espiritual. A ressurreição daquele que está morto. Só o Senhor pode trazer a vida. Eu quero desafiar você a colocar a sua esperança no Senhor e dizer que há esperança mesmo em meio à desesperança. Há esperança mesmo em meio ao não da multidão. Mesmo quando tudo disser não, mesmo quando tudo parecer impossível, quando parecer que chegou o fim, eu quero te dizer que o Senhor pode mudar a sua situação. Creia somente. Que a palavra do Senhor possa fazer a diferença na sua vida, que Deus possa direcionar o seu caminhar. Mas lembre dessa palavra. O Senhor Jesus diz para Jairo: Jairo, creia tão somente. Não se preocupe. Queridos, a filha deles tinha morrido. Talvez você está numa situação difícil e você diz: não tem mais jeito, você está falando isso porque você não me conhece, não sabe como eu vivo. Não sei mesmo, mas a sua situação não era mais difícil do que a situação de Jairo. A sua situação não era mais difícil do que a situação da filha de Jairo que tinha morrido. E Jesus traz vida a ela. Jesus traz novo ânimo àquela família. Jesus traz um novo sentido para ela viver naquela família. E eu quero te dizer nesta noite, ou neste dia, no horário que você está ouvindo esta mensagem, que Jesus pode trazer novo sentido para a sua vida, para o seu caminhar. Basta crer nele somente. Que a graça do Senhor seja com você, com a sua família, uma noite de paz, uma semana abençoada para você. E na próxima quinta, se o Senhor permitir, estaremos aqui para junto aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Uma noite de paz para você e para todos os seus. Fique na paz do Senhor.